Olá, hoje a gente vai mergulhar, no capítulo 8 de Segundo Reis. Isso aí. E vamos direto para a história da mulher sunamita, que é bem conhecida, né? Ela tinha seguido o conselho de Eliseu, saiu por causa da fome de 7 anos, foi para a terra dos filisteus. Exato. E depois desses 7 anos ela volta, e claro, que é a casa dela, as terras de volta. Aí ela vai falar com o rei, né, para pedir isso de volta. E aqui acontece uma coisa, nossa, impressionante. Aquele timing perfeito, sabe? Como assim? Ela chega lá e o rei está justamente conversando com Geazi, o servo de Eliseu. Sério? Que coincidência. Pois é. E o assunto deles era o quê? Os grandes feitos de Eliseu. E Geazi estava contando naquele exato momento como Eliseu tinha ressuscitado o filho dessa mulher. Nossa, que coisa, hein? Ela aparece bem na hora que falam dela. Não parece só coincidência, parece, providência divina, talvez. É o que a narrativa sugere, né? É, parece mesmo. E o rei, o que ele faz? Bom, ele ouve o Geazi, vê a mulher ali na frente dele, pede para ela confirmar a história e ela confirma, claro. E aí ele age rápido, imagino. Na hora, ele não só manda devolver a casa e as terras, mas olha que detalhe, ele manda restituir toda a renda que a terra produziu durante os 7 anos que ela esteve fora. Uau! Isso é uma restauração completa mesmo. Mostra que nada foi esquecido, né? A justiça veio nos detalhes. Exatamente. Mostra que as ações passadas, a fidelidade dela, tudo isso contou. E a intervenção divina pode vir assim, de um jeito bem inesperado, numa conversa. Muito forte isso. Bom, mudando um pouco de cenário, a gente vai para Damasco agora, né? Eliseu tá lá, Isso. E o rei de Arã, o Ben-Hadad, tá doente. aí ele fica sabendo que Eliseu tá na cidade e manda o oficial dele, Azael. Isso, Razael. Com presentes. E que presentes? 40 camelos carregados. 40 camelos, é muita coisa. Pra quê? Para consultar Eliseu. Perguntar se ele, o rei, vai se recuperar da doença. E a resposta de Eliseu, ela é curiosa, né? Curiosa e, assim, bem perturbadora. Eliseu diz para Hazael: Olha, vai lá e diz pro rei que ele vai sim se recuperar. Tipo, certamente viverás. Ah, então uma boa notícia. Só que não. Logo em seguida, Eliseu revela para Hazael: Mas o Senhor me mostrou que ele, na verdade, vai morrer. Essa dualidade nossa, é de arrepiar. Que tensão! Diz uma coisa, mas revela outra. E depois disso? A coisa fica ainda mais intensa. Eliseu fica olhando firme para Hazael e começa a chorar. Chorar. Por quê? Hazael pergunta, né? Por que meu senhor está chorando? E aí Eliseu descreve. Ele prevê as atrocidades horríveis que Hazael vai cometer contra Israel no futuro. Que tipo de atrocidades? Coisas terríveis. Queimar fortalezas, matar os jovens à espada, esmagar as crianças, rasgar o ventre das grávidas. Uma brutalidade sem tamanho. Meu Deus! E ele fala isso na cara do Hazael. Fala. E termina dizendo, porque o Senhor me mostrou que tu serás rei sobre Arão. Nossa, então a profecia já sela o destino dele. Ou só revela o mal que já estava nele, fica essa dúvida, né? Exato. A narrativa não dá uma resposta fácil. Mostra o conhecimento divino e a ação humana ali, lado a lado, de forma bem sombria. E como o Hazael reage a isso tudo? Ele meio que se faz desentendido, né? Quem é teu servo, este cão, para fazer coisas tão grandes? Mas, Mas no dia seguinte, a ação dele diz tudo. Ele volta pro rei Ben-Hadad, dá a mensagem positiva que Eliseu mandou. aquela de que ele ia se recuperar. Isso. Mas aí, ele pega um pano grosso, molha bem na água e sufoca o rei com aquilo. Que traição brutal. Rápida e... nossa. E Hazael assume o trono. Exatamente como Eliseu tinha previsto. A profecia se cumpre através da traição dele. Terrível. Bom, vamos sair de Damasco e olhar para o sul, para Judá. Isso, agora a gente fala do reino de Judá. Jeorão, filho do bom rei Josafá, assume o trono. Mas ele não segue o exemplo do pai, pelo que o texto diz. Não mesmo. O texto é bem claro. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. E a gente sabe que isso significa que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por quê? O texto dá um motivo. Dá sim.
Diz que foi porque ele se casou com uma filha de Acabe. A gente lembra, né? A casa de Acabe, lá em Israel, era famosa pela idolatria, pelos conflitos com Elias. Essa aliança teve um preço alto para Judá. Entendi. Mas mesmo com a maldade dele, tem uma ressalva importante, né? Sobre Deus poupar Judá. Tem sim, é crucial. Diz que o Senhor não quis destruir Judá por causa da promessa que ele tinha feito a Davi. A promessa de manter sempre uma lâmpada para ele e seus descendentes. Ah, a aliança davídica. Isso mostra a fidelidade de Deus, mesmo quando o rei é infiel. Exatamente. A promessa a Davi segura a situação, por assim dizer. Só que as ações de Jeorão ainda trazem consequências ruins, certo? Com certeza. Durante o reinado dele, Edom se rebela contra Judá. Conseguem colocar um rei próprio e se tornar independentes. Jeorão tenta impedir isso? Tenta. Ele vai lutar contra Edom com seus carros de guerra, mas acaba cercado. Ele até consegue romper o cerco durante a noite, mas o exército dele foge, deserta. Edom fica independente mesmo. E não só Edom, Líbina também se revolta nessa época. Então um reinado marcado por perdas e instabilidade. E depois dele, Depois da morte dele, assume o filho, Acasias. e Acasias. Segue um caminho melhor. Infelizmente não, o reinado dele é bem curto, só 1 ano, e o texto diz que ele também andou nos maus caminhos da casa de Acabe. De novo influência de Acabe. Sim, porque a mãe dele era Atalia, que era neta de Onri, pai de Acabe. A ligação com aquela casa continuava forte e negativa. E é aí que as histórias se cruzam de novo, né? A Acasias de Judá e o rei de Israel. Exato. Acasias, rei de Judá, vai junto com Jorão, rei de Israel, que era filho de Acabe, irmão da Atalia, para guerrear Contra quem? contra Hazael, aquele mesmo, o novo rei de Arã que matou Ben-Hadad. A batalha é em Ramote Gileade. E como vai a batalha? Não muito bem para Israel. O rei Jorão de Israel é ferido pelos arameus. Ferido. Gravemente. O texto diz que ele foi ferido, e por causa disso ele volta para Jezrael, para se recuperar. E o capítulo termina aí, né? Com o rei Jorão ferido em Jezrael. Quase. Termina com uma visita. Acasias, o rei de Judá, desce até Jezrael para visitar o parente e aliado dele, o rei Jorão, que está se recuperando dos ferimentos. Ah, entendi. Uma visita que prepara o terreno para o que vem depois, né? Que a gente sabe que não é nada bom. Exatamente. Define o cenário para eventos bem dramáticos. Então, resumindo este capítulo 8, a gente vê intervenções divinas muito precisas, quase cirúrgicas, como na história da Sunamita, trazendo restauração. Isso. E ao mesmo tempo a gente vê a brutalidade do poder, a ambição, a traição com Hazael. E como a profecia se entrelaça com isso tudo. E também as consequências, né? As consequências duradouras, as más escolhas, das alianças erradas, como a gente vê nos reis de Judá, com a influência persistente da casa de Acabe. Mesmo com a promessa de Davi segurando as pontas para ajudar, as escolhas ruins tiveram seu preço. Fica aquela reflexão, né? Fica pensando na previsão tão detalhada de Eliseu sobre Hazael e na promessa a Davi que poupou Judá apesar de Jeorão. Qual é o peso real das nossas escolhas humanas diante do que Deus já sabe ou de um destino que parece traçado? Como esses relatos exploram essa tensão, né? Entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Exato. É algo para a gente continuar pensando a respeito.